E aí galera, beleza? Bom, desde os meus 9 ou 10 anos, quando eu assisti o episódio 1 no cinema e vi o jovem Anakin correndo de pod e se descobrindo na força, minha cabeça simplesmente explodiu e a figura do Pod Racer ficou marcado na minha mente para sempre. Por isso que eu escolhi esse projeto para dar início a esse canal. Então vamos lá. Comecei utilizando canos de PVC e pedaços de EVA para criar uma base. Encontrei essa tela aqui em casa e utilizei ela para dar textura no motor. A ideia aqui é criar um pod utilizando partes sucateadas de TIE Fighters, e para isso arranquei alguns componentes de placas velhas de aparelhos de DVD, rádios e outros eletrônicos antigos que não funcionavam mais e que iam acabar indo para o lixo. Acabei dando uma turbinada em alguns capacitores, passando um fio em volta deles para criar um tipo de pistão que vai ficar à mostra no motor. Adicionei um pouco mais de textura e, para criar uma espécie de carenagem, cortei pedaços de EVA para simular o que seriam chapas de metal. Fiz isso nas duas extremidades dos motores. Como não havia planejado como ficariam os elementos do motor, fui os adicionando como julguei necessário. Com os motores quase prontos, parti para fazer o pod, que no caso vai ser uma cápsula de TIE Fighter reciclada. Revesti uma bolinha de isopor com massa de biscuit e fiz a janela frontal com EVA. Para os escudos, fiz versões modificadas da TIE Fighter do Vader, também com EVA e alguns restos de fio. Bom, seguindo essa temática sucateada que eu fiz nos motores, eu comecei a adicionar alguns elementos no pod, alguns cabos e componentes eletrônicos expostos. Para os motores, resolvi fazer o escudo padrão das TIE Fighters. E como não podia faltar, mais alguns fios. E como são turbinas no final das contas, fiz algumas hélices para colocar na parte interna do motor. E para finalizar a parte da montagem, adicionei esses flaps / escudos na parte da frente e alguns atrás. Comecei a pintura cobrindo todas as peças com nanquim preto. Bom, basicamente porque tinha bastante tinta nanquim preta sobrando aqui em casa. Decidi manter o cinza original das naves do Império,
ou o mais próximo possível. Misturei tinta acrílica branca com nanquim metálico e um pouco de preto. Comecei pintando o pod e resolvi tirar os escudos para a pintura não acabar virando um exercício de contorcionismo. Pintei as janelas com tinta acrílica vermelha. Aproveitei e já pintei alguns cabos também. Partindo para os motores, comecei retirando o excesso de tinta de alguns componentes com um pouco de acetona. Em seguida, pintei os cabos. Essas placas que formam a carenagem do motor, comecei cobrindo com tinta metálica. E como o pod é feito de partes recicladas de TIE Fighters, pintei essa parte de cima das chapas com o mesmo cinza da cápsula. Depois da carenagem pronta do motor, acabei não gostando como essa parte de cima ficou e resolvi refazê-la. Para colocar um pouco de cor e começar a contar a história da peça, por assim dizer, misturei um pouco de tinta dourada com vermelho, amarelo e um pouco de preto, criando esse tom bronze que achei parecido com ferrugem. No caso, seriam as peças que foram se quebrando e sendo substituídas ao longo do tempo. Quando fui pintar os escudos, acabei achando eles meio sem graça e resolvi adicionar mais alguns detalhes. Bom, com a pintura pronta, vem a parte mais divertida para mim: sujar a peça. Bom, sujar entre aspas, né? Esse processo serve para trazer mais personalidade ao objeto, como se esse pod já estivesse participado de várias corridas e essa sujeira
fosse se acumulando ao longo do tempo. Para isso, eu utilizei pó de giz pastel com pincel úmido, marrom claro e escuro para a terra e preto para simular manchas de óleo. Com tudo pronto, é hora da montagem. E esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam e deem uma conferida lá no Instagram para verem mais fotos. Valeu, um abraço.